vez, obrigado a Tailândia Podcast pela sessão do espaço e a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho aqui com o pessoal. Valeu mesmo. É de gente igual vocês que a gente precisa para poder dar voz a esse trabalho que a gente está fazendo. Eu sou Gilberto Rios, estou presidente da Fundação Brasileira de Teatro, que fique bem claro. Sou formado em direção teatral, na própria Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Fui diretor da Escola de Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana. No ano passado, eu completei 50 anos de cena. Estamos aqui para fazer esse trabalho de reestruturação da Fundação Brasileira de Teatro. Bem, eu fui aluno de Dulcina e também fui secretário particular dela. Nós temos um grupo chamado Herdeiros de Dulcina. Quem são os herdeiros de Dulcina? São todos aqueles que trabalharam ou foram alunos efetivos dela. Ao chegar no equipamento, eu deparei com todas as situações imagináveis e inimagináveis possíveis que uma administração possa ter. Primeiro, de conhecer nas suas entranhas todos os problemas que a fundação tinha. E eu logo de cara identifiquei um. Ela é uma fundação brasileira de teatro, porém, durante todo esse período, desde quando ela foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, ela ficou no escopo somente de Brasília. Ela não se expandiu enquanto sociedade. Ela não quebrou essa quarta parede para dialogar com as cênicas brasileiras. Ficou presa em Brasília. E foi feito todo um trabalho de reconstrução, primeiro simbólica, na cabeça da gente, para depois a gente ir para uma construção estruturante, que é o que nós chamamos de trabalho de esgoto. E foi literalmente o que a equipe fez. A gente não sabia quanto devia, como devia, a forma como devia, só sabíamos que devíamos porque a justiça batia todos os dias, como até hoje bate em nossas portas. Mapeamos toda a fundação. Sabemos o que a fundação deve. Sabemos a forma como iremos produzir novos processos daqui para frente. O GDF não nos permite, em função do tombamento, mexer em absolutamente naquele prédio, mas não temos o respaldo financeiro por estar guardando a história do teatro brasileiro. E foi aí que a nossa equipe, o Espaço Cultural, ao descobrir, ao desvendar aquele tesouro, todos nós sabíamos daquele tesouro, muita gente meteu a mão naquele tesouro, mas não fizeram um mapeamento lógico e sequencial de como aquele tesouro era importante para a sociedade brasileira e, oxalá, da América do Sul. Eu disse para a equipe que eu os convidei, falei, olha, se for para fazer o mesmo, não estou na presidência da Fundação Brasileira de Teatro. Venha para cá para enxergar novos desafios. Quando eu convidei Roberto, Neiva, Miguel e Josuel, a resistência dos três também era em função do cansaço da mesmice em que eles enxergavam aquele equipamento. Porque a gente também não podia simplesmente dizer, olha, aquelas pessoas que até hoje se encontram na Fundação Brasileira de Teatro, que carregaram nas suas costas a FBT, seja de uma forma equivocada ou de uma forma proativa, a gente não podia simplesmente jogá-lo de lado e dizer, olha, a partir de agora, a forma de pensar é essa. Não. Tinha que existir todo um processo de preparação. Eu acho que o mais importante para as pessoas visualizarem é que essa gestão ela tem três grandes frentes de trabalho. A primeira delas é dar conta do nosso problema administrativo. Então a gente decidiu atacar isso de uma forma definitiva. Então a gente fez um levantamento de todas as dívidas, que inclusive não são poucas, e a gente está tentando sanear um por um, processo por processo, hoje que imobiliza e que atrapalha o nosso trabalho. Então a gente tem uma grande dívida fiscal de impostos, onde a gente já está vendo uma forma de parcelar isso, de saldar com os nossos débitos, e alguns processos trabalhistas, que muitos são devidos, a gente vai honrar com todos eles, fazer acordos, começar a pagar à medida que a gente tiver disponibilidade orçamentária e questionar os que são indevidos.
Esse trabalho a gente está fazendo com 3 escritórios de advocacia e um escritório de contabilidade especializado nesse tipo de auditoria. Essa talvez seja a frente mais difícil de se trabalhar a partir de agora, porque são as certidões que nos impedem de trabalhar com o governo, de conseguir apoios institucionais do governo do estado, do governo federal, que agora voltou a ter política de cultura institucionalizada, e a gente podia estar aproveitando isso e a gente está refém, a gente está de mãos atadas. A segunda grande frente, e que é muito importante, talvez o Fernando seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente vai reformular o plano pedagógico da faculdade. Hoje, o nosso credenciamento no MEC, ele prevê o oferecimento, a oferta de 3 cursos clássicos de artes. O de música, que inclusive está fechado por falta de alunos, o de artes plásticas e visuais, e o de artes cênicas, no formato clássico e presencial. A faculdade do Sina ela tem uma grande característica de formar operadores do mercado do teatro. Então, até pouco tempo atrás, a gente só tinha 2 faculdades no Distrito Federal voltadas para artes. Sim. A Faculdade de Artes do Sina de Moraes e a UNB. A maioria das pessoas que querem se tornar pesquisadores, por exemplo, sempre procuram a UNB. E os grandes atores, os grandes diretores de teatro de Brasília e principalmente os grandes educadores da rede pública do Distrito Federal se formaram no do Sina. Sim. Hoje a gente tem 70% mais dos educadores do GDF, professores do GDF, que são formados no do Sina. Então a gente quer pegar essa vocação que a gente tem de operadores do teatro, operadores das artes no dia a dia, e a gente vai mudar o nosso plano pedagógico para transformar o nosso formato em regime de competências. Então, todos os nossos cursos, eles vão ser voltados para as laboralidades. As pessoas que querem fazer cursos específicos vão fazer lá na faculdade. As pessoas que quiserem fazer cursos técnicos e tecnólogos também vão ter essa oferta mais rápida. E aí a gente vai continuar oferecendo o nosso bacharelado e a nossa licenciatura, que é o nosso grande carro-chefe, e que historicamente é o que traz o nome da faculdade. Mas, Fernando, fala aí um pouquinho. As aulas estão acontecendo com total normalidade. A faculdade do Sina não somente que está viva, mas também está desenvolvendo novas propostas pedagógicas adequadas ao momento pós-pandemia. Então, não somente que a gente faz, sino pensa no futuro. E eu sinto prazer em poder dizer que, graças à gestão que vem acompanhando de perto os processos acadêmicos, né? E propondo, sendo muito proativa, procurando alternativas e soluções alinhadas ao mercado, à contemporaneidade e fazendo contatos com profissionais simplesmente extraordinários, né? Então, eu estou achando, nesse aspecto, que não sei se dizer se a faculdade está não somente funcionando com normalidade, eu acho que está mais vibrante que nunca, porque é um momento de recomeçar. Voltamos à presencialidade, mas não só voltar ao de antes, é nos readequar, nos repensar, né? Nos realinhar, sermos competitivos, e não só em Brasília, nacionalmente, né? Essa ousadia de se olhar que transcende o que fizemos até agora, estou amando. É uma coisa muito boa, uma convicção de que a instituição realmente contribui na identidade do Estado, no desenvolvimento de profissionais, a entrega de profissionais idôneos para o mercado, mas também antenado a novas propostas de preservação cultural no país todo. Fantástico, o trabalho não falta. E o terceiro grande pilar do nosso planejamento é trabalhar a questão patrimonial. A gente fala de patrimônio de uma forma muito genérica, mas é importante a gente entender que a Fundação Brasileira de Teatro, ela tem um patrimônio material. Nós temos um teatro tombado pelo Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, e que foi a última grande planta que saiu da prancheta do Oscar Niemeyer. Só isso. Nada mais, nada menos que isso. É um teatro de 480 lugares, com mais um segundo teatro
com 100 lugares, que foi construído posteriormente, e ambos são tombados. E a gente hoje conta com um apoio incondicional do IPHAN para a gente completar esse tombamento. Nós vamos iniciar o processo de tombamento nacional e que envolve, além do nosso patrimônio físico, que a gente já está fazendo os estudos com um escritório de arquitetura, que inclusive é um escritório de arquitetura que ganhou um prêmio aqui em Brasília para a construção de outro prédio tombado, para a gente fazer a reforma do prédio. E aí o desdobramento disso vai ser começar o tombamento de todo o nosso patrimônio imaterial. Pouca gente sabe, mas a Fundação Brasileira de Teatro tem uma história riquíssima em Brasília. Desde os anos 60 para cá, a gente tem muito feito em Brasília. Festivais, mostras, exposições, tanto é que um dos nossos espaços virou uma galeria por conta dessa grande demanda. Nós temos artistas renomadíssimos. A Fundação Brasileira de Teatro já teve uma companhia de dança e de teatro, já teve uma editora, já teve uma produtora. A gente pretende reabrir essas editoras e resgatar todo esse patrimônio e tombar todo o complexo cultural com patrimônio material e imaterial. Tudo que já foi feito em nome da Fundação Brasileira de Teatro e principalmente em nome de Dulcina de Moraes, porque agora a gente também tem essa responsabilidade, Sim. vai ser tombado nacionalmente com a ajuda do IPHAN. É importante a gente falar Dulcina de Moraes como uma marca. Sim. Tá? Ela é uma marca que a Fundação Brasileira de Teatro tem o dever de cuidar e de gerir essa marca. Né? Então nós já estamos fazendo todas as pesquisas junto ao INPE para registro de todas as marcas que envolvam Dulcina de Moraes, em todos os aspectos que tenham a ver com arte e cultura. Entendi. Isso é como se fosse ter um royalty? Não, um royalty não, um selo. É um selo onde as pessoas não mais poderão utilizar-se do nome Dulcina indevidamente. Mas acontece isso? Acontece com grande frequência. Projetos culturais em geral que usam o nome de Dulcina de Moraes sem a devida autorização da Fundação. Eu imagino que para um parecerista, quando ele recebe um projeto que fale da FBT ou do nome de Dulcina de Moraes, o mérito cultural para avaliação desse projeto como um projeto bom, ele vai ser imediato, porque Dulcina de Moraes é uma grande incentivadora das artes do Brasil. Então o que vocês querem dizer é ter uma espécie de chancela em cima dessa marca para que a FBT também possa se beneficiar ou que haja um retorno para a FBT? Como é isso? Não só isso, mas para que se use bem o nome. Ah, tá. Para que se use corretamente o nome, a marca Dulcina de Moraes. Né? Assim, se nós estamos tendo um cuidado com todos os itens do acervo, mais cuidado ainda nós temos que ter com o nome de Dulcina de Moraes. Aonde ele vai ser usado, como ele vai ser usado. Na verdade, a gente não vai tomar nada de ninguém. O que a gente quer fazer é organizar essa forma de execução. A gestão da Fundação Brasileira de Teatro, ela é coletiva, ela é social. A Dulcina faleceu sem deixar herdeiros para tocar essa fundação que é privada. Então ela é feita através de gestão, com mandato, e essa construção é coletiva. E a construção cultural da Fundação Brasileira de Teatro, ela é coletiva. A única coisa que a gente vai fazer é organizar para que ela não fique esparsa, ela não fique solta, onde cada um faça o que quer. O que a gente vai fazer é seguir um roteiro, seguir uma forma onde o trabalho que for ser desenvolvido, que envolva a menção da Fundação Brasileira de Teatro ou da Dulcina de Moraes, seja organizado e ele entre dentro desse contexto museológico e de acervo que a gente tem. Também de uma direção de espaço cultural. E contando, inclusive, com o nosso apoio. Porque ninguém melhor para contar a história de Dulcina de Moraes do que a própria Fundação Brasileira de Teatro, que detém todo esse registro histórico dela. O que você está falando é basicamente o que a Secretaria de Cultura fez quando ela fez dentro do FAC, o FAC Espaços Culturais. Se o seu projeto é no Complexo Cultural de Planaltina, no Espaço Cultural Renato Russo, o seu projeto precisa atender às leis de comunicação desse espaço, às leis de instrumentalização e de gerência desse espaço para que possa ser executado. Não é só porque eu aprovei dentro dessa categoria que eu posso chegar lá no Espaço Cultural Renato Russo e falar, sai daí todo mundo que eu vou fazer tal coisa. É exatamente isso. É regra, né? É normalizar. Sim. Né? Ter uma norma para a pessoa saber como pode usar, como solicitar, quem se dirigir, por quanto tempo ela vai ter essa autorização. Sim. Né? Porque ela também não é infinita, né? Ela não é infinita. Então, para que todos saibam a regra do jogo, mais uma vez, a grande preocupação dessa diretoria é com que tudo fique
esclarecidamente, documentado. Para quê? Para que não se perca com o tempo. Amanhã nós não estaremos mais à frente da Fundação Brasileira de Teatro. Sim. E ela vai estar mais pujante do que nunca. Então ela precisa de ter normas para seguir em frente. E de pequenos manuais e tutorias para que as próximas pessoas É que isso. chegarem não sofram tanto quanto nós sofremos nessa terra devastada. É isso. Muita gente me pergunta qual é a nossa relação com os herdeiros de sangue de Dulcina de Moraes, que é a Vera Regina Moraes Margado e Luiz Carlos. Com a Vera é toda, porque a Vera eu trabalhei com ela há 2 anos, nós trabalhávamos juntos, né? E muita coisa eu mando para a Vera não tem mais saúde para tocar isso, e a Vera jogou essa responsabilidade para que a gente possa fazer esse trabalho de salvaguardar a memória do teatro brasileiro. Então, eu não digo todas as semanas, mas eu não passo um mês sem falar com a Vera. Eu acho a importância que nós temos de mostrar para ela o trabalho que nós estamos executando na Fundação Brasileira de Teatro. E eu também aproximei a minha equipe da Vera. A minha equipe, de vez em quando, dialoga com a Vera, e estamos prestes também a fazer uma entrevista para guardar a memória de Dulcina através da visão e ótica de Vera Regina Moraes de Malhado. E eles esperam da gente, dessa equipe que aqui se encontra, que a gente consiga apontar caminhos. Ela sabe que a gente não tem a solução financeira desse momento, mas que aponte caminhos para que a gente possa, nessa trajetória de vida, tirar a fundação do lugar em que ela se encontra. É isso. Né? Essa história precisa ser contada de uma forma organizada. E por falar em organização, eu vou fazer um checklist aqui para vocês do que já foi feito nesse período de gestão. A gente coloca aí uma gestão de 9 meses do acervo, mas a equipe da diretoria executiva chegou já tem mais tempo. Vamos lá, o que nós temos hoje? Digitalização de 2.000 fotos históricas por catalogação de peça ou por coleção. Inventário das fotos de 1933 a 1944. Registro fotográfico de todo objeto histórico e artístico de Dulcina e da família, incluindo troféus, bustos, presentes, lembranças. Como que é isso? É fotografar um por um, inventariar um por um, documentar um por um e rearmazenar um por um. A gente tem tudo isso. Pesquisa de documentos históricos, incluindo ofícios, articulações de Dulcina para construir o prédio de Brasília e os comprovantes de que ela realmente lutou pela profissionalização dos artistas. E organização de todo o dossiê da vida da Dulcina e do Odilon. É desde a certidão de nascimento da Dulcina, passando pela certidão de casamento, até o laudo que deixou claro que teve demência senil lá em 1994, quando ela precisou andar de cadeira de rodas. E temos, inclusive, a cartela do velório de Dulcina, ou seja, temos um dossiê da vida de Dulcina e do Odilon. E aí agora, a gente vai falar de um outro lado dessa história, porque não se fala de Dulcina e da Fundação Brasileira de Teatro sem falar dos problemas que existiram para trazer essa fundação do Rio de Janeiro para cá. O Roberto sabe muito bem seguir esse baile aí. Diga aí, Roberto. Essa história se confunde com a forma de fazer cultura no Brasil. E também das nossas crises econômicas. A Dulcina e o Odilon, eles tinham muito patrimônio. A Dulcina era muito famosa. Ela foi a grande diva do teatro na primeira metade do século. Eles traziam novas tecnologias para colocar dentro do teatro. Eles respiravam o teatro brasileiro. E eles investiam tudo que eles tinham no teatro brasileiro. O Odilon, ele foi o grande incentivador da Dulcina, da musa dele. E eles venderam patrimônio para montar a fundação, que é um projeto até pretensioso, mas ela era muito visionária, e talvez essa seja a coisa mais importante da gente enxergar em Dulcina. Dulcina enxergava anos-luz à frente de tudo que era feito na área cultural no Brasil. A gente passa por um período duro na ditadura, onde inclusive é o período onde ela mais sofre para ter que utilizar da influência para conseguir viabilizar as coisas. Ela deixa tudo isso registrado nos seus diários e nos documentos. Ela até meio debochada nos ofícios e nos documentos oficiais, porque ela não entende como é que as pessoas não enxergam a importância do trabalho que ela tentava estruturar. Tem um trecho muito bom de um diário que ela fala que teve uma reunião com Figueiredo na ditadura militar e que ele prometeu ir em um evento. Se ele fosse no evento, tocava-se o hino nacional. Se ele não fosse,
botava aleluia mesmo. Então essa brincadeira que ela tinha, esse jeito de gerir, fazia parte muito da persona de Dulcina de Moraes. Tem uma outra coisa que a gente achava que era lenda urbana e não é, tá nos documentos. Eles sempre assinavam, despediam nos documentos com saravá, É verdade. porque eles sabiam que os militares não gostavam. Quando a gente fala dessa outra contextualização histórica, é preciso entender que a gente tem uma outra história mesmo para ser contada. A Dulcina pode até ter apontado o dedo lá, como a gente já viu nas reconstituições fílmicas, de apontar o dedo no mapa da Terra Cap e escolher o lote. Sim. Mas quem pagou pelo lote, ou quem fez a nota de empenho, foi o Odilon, com prestações caríssimas. A gente está falando do lote 30 ao 64, são 35 lotes comprados. Então essa é uma história que a gente desconhecia, porque até então a gente pensou sempre que era uma coisa da doação, do JK, não, foi comprado. E foi muito caro. A nível de contextualização, o prédio da FBT no Rio correspondia ao Teatro Regina, que se transformou no Teatro Dulcina, lá na rua Alcino Guanabara, e é um prédio onde tinha a escola de teatro. Essa escola de teatro, anos depois, como vocês viram no vídeo, se transformou na Faculdade de Artes e tudo mais. Vender este prédio em plena ditadura para trazê-lo para Brasília, quando a nota de empenho da compra do prédio lá, da venda do prédio do Rio foi feita, esse dinheiro já tinha se desvalorizado aqui em Brasília. Ou seja, o dinheiro que ela usou para vender o prédio não deu para construir o outro aqui. Isso se confunde com a nossa história econômica brasileira também. É. São duas pessoas muito ricas que vendem seu patrimônio para poder iniciar uma nova história aqui em Brasília e que quando chegam aqui a história já está desvalorizada. Então eles tiveram problemas para construir desde a fundação, que começou com uma construtora que não recebeu tudo o que queria e começa aí uma primeira grande saga para terminar a fundação do prédio que hoje é o edifício sede da Fundação Brasileira de Teatro. Depois de anos construído, eles tiveram que romper o contrato com a primeira construtora, que a gente acha, inclusive, que é daí que desaparece a planta do prédio, que a gente não sabe contar essa história. Exato. E onde foi parar a planta original. Eles contratam uma outra construtora que termina a construção. E aí, terminada a construção, o terceiro desafio, equipar o prédio. As cadeiras do teatro, elas foram instaladas faltando um dia para a inauguração do prédio. Agora você imagine essa história contada em diários. Tudo se mistura. Você não pode contar a história da FBT se não misturar diário, ofício, carta, documento e recibo. Se você tira o diário disso, a história fica incompleta. Você realmente precisa andar na linha empresarial, mas uma linha meio holística também. Sim. Senão essa história não acontece. Quando o Roberto fala da crise para a construção do prédio, vamos contextualizar. Lá no Rio de Janeiro, o prédio ele foi vendido para o que hoje é a Funarte e para o que hoje é o Sindicato dos Artistas. Foram duas vendas, uma venda da parte teatral e outra venda da parte institucional do prédio. Esse dinheiro ele não veio de uma vez. Ele veio aos poucos, porque a Funarte era ligada ao MEC, né? Tinha uma coisa assim. E como o MEC também não pagou em dia pela compra, o MEC transformou esse pagamento em benfeitorias para a construção do prédio em Brasília. Ou seja, parte do dinheiro virou barganha. O dinheiro ele totalmente não existiu, ele foi virando apoio logístico. Então quando a Dulcina traz isso para cá, a gente está falando aí de 71, e contrata essa empresa, a Mercatec, em 73, ela passa a morar lá no Hotel Nacional. Como ela tinha que levantar fundos e já idosa, ela precisou fazer muitas peças de teatro para conseguir levantar dinheiro, para chamar a alta sociedade brasiliense, que não estava nem aí para ela, para investir também no prédio. Por isso que ela fez, em 1972, uma versão brasiliense da peça Mulheres, com as damas de Brasília. E depois ela fez Tia Mamie, uma nova versão dentro da ditadura militar, também em Brasília, para arrecadar fundos. Ela já não queria mais atuar. Ela já estava cansada, ela estava virando mestre de obras. Mas, para trazer esse sonho para cá, essas questões aconteceram. E quando o Roberto fala da planta do Niemeyer, acredite, vimos todos os documentos existentes no prédio. A planta do Niemeyer não existe. O que existe é um esboço do desenho da fundação, mas que está num quadro. E este quadro grudou o vidro. Ou seja, a gente não pode sequer escanear este documento, porque corre o risco de deteriorar. Cabe aí o pessoal da museologia nos ajudar também para a gente resolver essa questão.
Dulcina vai morar num prédio, a gente não fala emprestado, como que é quando a Marinha cede? É cedido. Cedido, né? Um prédio da Marinha lá na 111 Sul. E todo ano ela tinha que fazer um novo ofício para explicar a importância dela para o teatro brasileiro, para que os militares que estavam à frente da Marinha na troca dos ditadores entendessem quem era Dulcina. Ou seja, não foi fácil ser Dulcina. Não foi fácil ser Dulcina. E aí a gente tem uma outra questão. Ela vem com uma galera. E essa galera faz o que com ela, Roberto? Depois que todo mundo começa a ver a Terra Vermelha de Brasília. Vai para televisão. Vai para televisão. Isso foi um golpe fortíssimo para Dulcina e a gente só pôde entender nos diários. Quando a gente fala de diário, gente, não é aquele diário que todo mundo conhece, não, porque tem um diário que já foi reescrito em computador. É esse diário e outros 4 que a gente encontrou. Então é muito papel que a gente teve que colocar numa ordem. A galera que veio ajudar a Dulcina percebeu que a treta ia ser grande em Brasília, ia ter muito trabalho. O Ivan Sena, que foi um grande colaborador dela, saiu para fazer, veja só, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estava bombando em finais dos anos 70, começo dos anos 80. Dulcina ficou arrasadíssima, porque para ela foi um golpe. Mas a saída dele, a gente entende. A saída de outros profissionais que foram fazer televisão, a gente entende, porque era a transição da Tupi para Globo. Todo mundo queria fazer TV. Mas Dulcina ficou com uma equipe de Brasília e com seus parentes para começar essa gerência. Aí vem toda a dificuldade que a gente conhece da história. Eu acho que é importante a gente abrir um capítulo aí também, que talvez seja a primeira grande crise da Fundação Brasileira de Teatro. O Sérgio Viotti, que escreveu esse livro, ele era o grande braço direito da Dulcina nos anos 70 e 80. Ele chegou a ser presidente da fundação e a Dulcina uma presidente emérita. E ele passou 9 anos entrevistando a Dulcina. Eles eram muito amigos. Ele ajudava a Dulcina a tomar as decisões, ele ajudava a Dulcina na condução dos rumos da Fundação Brasileira de Teatro. E nos anos 80 ela começa com o processo de esquecimento dela. Ela dá os primeiros sinais do problema de saúde que ela tinha. Concomitante a isso, ela começa a se consultar com um médium. E esse médium começa a ser o grande conselheiro dela. E é quando o Sérgio Viotti sai. Sim. E ele sai da Fundação Brasileira de Teatro para poder fazer uma novela na Manchete, a novela Cananga. E a Dulcina começa, já num processo de debilidade, tomar decisões de forma espiritual e não de forma administrativa. E aí ela cria uma grande crise. Uma primeira grande crise com os funcionários e com os alunos da Faculdade de Artes. A imagem da Dulcina enquanto gestora ficou muito abalada, ficou muito descredibilizada. Sim. E foi nesse período que eles fizeram o primeiro Viva Dulcina. Foi um projeto que Dulcina não quis. Não quis por 2 motivos. Um, porque ela se sentiu um pouco envergonhada de ter que fazer um projeto em vida para uma série de crises financeiras que a faculdade estava passando. E também porque ela já estava começando a se sentir muito envelhecida. E não queria aparecer em público de uma maneira não glamurosa, que é a imagem que a gente tem da Dulcina, né? E é de onde a gente tem uma foto dela com Paulo Altran, os dois já lá no Teatro Dulcina, assistindo as apresentações. O que foi o Viva Dulcina? É como se fosse uma mostra Dulcina. Apresentações artísticas para passar o chapéu e arrecadar dinheiro. E algumas fundações passaram para a Fundação Brasileira de Teatro o seu acervo, para que ele pudesse ser vendido e através de leilão. E esse dinheiro do leilão ser uma espécie de ajuda. É daí que vem, por exemplo, os quadros da Guerra de Canudos, que ainda estão lá na nossa fundação. A gente tem uma saída estratégica dela. Estou falando de 88, 89, comecinho de 90. Aí temos um hiato a respeito da Dulcina. E só ouvimos falar do B de Paiva, que é um parceiro de Dulcina, que se tornou presidente da fundação depois que o Sérgio Viotti foi fazer Cananga do Japão. E aí o B de Paiva ele começa a contornar essa crise e ele fazia documentos, relatórios muito concisos falando do abatimento das despesas. Ele conseguiu conciliar a crise. E em 91 surgiu um outro elemento, que é um capítulo importantíssimo dessa história, que é o apoio da Fundação Banco do Brasil. Hoje existe o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, mas antes não existia. Então o Banco do Brasil precisava de um teatro bom em Brasília, central, que pudesse receber suas peças dentro de um projeto chamado Temporada Nacional. Esse projeto tinha curadoria de espetáculos, que era feito pelo B de Paiva, e ele existiu de 91 a 1994. Foi nesse período que Nissete Bruno veio, Marília Pera veio, que o teatro se transformou numa grande pompa e que o Teatro Conchita foi feito. A gente tem aí um período de reformulação da fiação do teatro.
pra gente é até um alívio, porque quando a gente for reformar, Sim. já sabe que não é uma fiação dos anos 70, é uma fiação de 1991. Mas a prestação de contas deste período foi muito conturbada. Se o B de Paiva contornou a crise de 79 a 89, os nossos muitos milhões devidos hoje advêm de 1994, de uma prestação de contas mal sucedida, que virou uma grande bola de neve, e a gente enfrenta as consequências dessa bola de neve até hoje. E a partir daí entra uma nova gestão, que é a gestão que perdura até o final ali dos anos 2000. É o período que não é o único responsável pelos problemas que temos hoje, mas é ali que começam os problemas que temos hoje. Mas essa minha equipe, ela é muito unida mesmo. Essa equipe tem um único propósito: preservar a memória do teatro brasileiro. É isso que nós estamos fazendo. Assista às nossas pílulas, assista o nosso modelo, para você compreender hoje a funcionalidade da Fundação Brasileira de Teatro. Está do jeito que nós queremos? Não. Está do jeito que tem que ser e do jeito que pretendemos que continue daqui para frente. Eu convido a todos para assistir. Olá! A Fundação Brasileira de Teatro tem um recado para nossos parceiros e colaboradores. Por muitos anos, nossa presença digital, seja no website ou nas redes sociais, permaneceu desatualizada. E mais, sem nenhum padrão gráfico e estético. Agora, o site está novíssimo em folha, super atual e com uma linguagem acessível. Nossa rede social oficial no Instagram, a fbt.dulcina, também está de cara nova e gestão profissional. É por ela que você sabe, por exemplo, quais são as ações que estão sendo realizadas para o resgate, o inventário e a difusão de um dos maiores acervos teatrais já encontrados no Brasil. Durante toda a semana, as postagens dinâmicas e modernas mostram como tem sido o trabalho de uma equipe voluntária que analisa criteriosamente documentos históricos e acervo artístico de Dulcina de Moraes e da Fundação. E isso está trazendo grandes resultados. E olha isso que bacana, o acervo de uma lenda do teatro brasileiro começa a ser recuperado. Um acervo riquíssimo, um acervo pessoal da atriz. Um grupo de pesquisadores reabriu num porão um acervo enorme. E por falar em cultura, a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. E tem muito mais, vestidos e adereços usados em espetáculos por todo o Brasil. Chapéus, perucas, 50 anos de história do teatro brasileiro que pode ser recontada, revivida pelo público. Sabia que você pode contribuir com o trabalho dos investigadores teatrais e museólogos que estão por lá? É só ficar ligado nas chamadas abertas nas redes sociais. Neste novo cenário, a diretoria executiva tem a preocupação de consolidar uma marca referente ao nome de Dulcina e da FBT. Para isso, pesquisas de identidade visual e boas práticas na internet estão sendo desenvolvidas para que nossas experiências tenham envolvimento direto junto ao público. Ou seja, se você é colaborador da instituição e desenvolve ações artísticas e culturais correlacionadas com a Fundação, basta solicitar por e-mail o nosso tutorial de uso de marca. A partir de agora, temos um padrão bem moderno para seguir. Ele inclui a aplicação das logos oficiais e atualizadas, a aplicação de cores e fontes que dialoguem com a identidade visual adotada e, claro, o aval de nossa diretoria. Legal, né? Trabalhando juntos como um grande guarda-chuva. A Fundação Brasileira de Teatro e o nome de Dulcina de Moraes chegarão mais fortes e de maneira mais efetiva ao público das redes e do Brasil. Fundação Brasileira de Teatro, revisitando e reorganizando o passado para contar uma nova história.